Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otomista. Hoje é dia de terça geológica e eu pensei em fazer hoje uma terça geológica de um santo que ele é nada mais, nada menos do que o padroeiro, o patrono do nosso Brasilzão. Sim, juntamente com Nossa Senhora de Aparecida, hoje iremos falar sobre São José de Anchieta, o famoso apóstolo do Brasil. Porque esse homem ele tem uma importância para a história do nosso país que vocês não fazem a mínima noção. E ao mesmo tempo em que eu fico muito feliz de falar isso, né? Porque nós temos alguém do tamanho de São José de Anchieta aqui na nossa história, ao mesmo tempo eu fico muito triste porque pouquíssimos brasileiros o conhecem. Isso é algo muito triste, porque se nós formos ver em comparação com os Estados Unidos, uma coisa que eu gosto muito lá, que eu acho que é uma grande virtude deles, é que eles têm noção, eles têm o conhecimento de quem foram os pais fundadores deles. Eles sabem quem foram, conhecem eles, suas histórias, os respeitam e se inspiram neles. Claro que tem muitos americanos que não, que só os desprezam, mas assim, tem... Oh, nossa, nem se compara com aqui. Aqui nós não temos a mínima noção de quem foram os nossos pais fundadores. Então hoje, para dar aqui uma ajuda a vocês, se a escola, assim, se nem a escola e nem a faculdade os ensinou isso, então agora eu vou querer aqui agora dar esse conhecimento para vocês. Então iremos falar a história deste grande homem. São José de Anchieta, ele nasceu em 1534 em Tenerife, que fica na Espanha. E ele era filho de um fidalgo, que era descendente dos conquistadores da cidade. E olha só, ele foi criado num lar católico na época em que a ordem dos jesuítas estava assim, realmente começando a ficar bastante conhecida e se expandir. Porque se vocês não viram o vídeo, né, sobre a terça arqueológica em que eu falo sobre Santo Inácio de Loyola, recomendo a todos vocês verem. Eu, assim, realmente indico antes vocês verem aquele vídeo antes de assistirem esse. Mas bem, se vocês viram aquele vídeo, vocês sabem que o Santo Inácio de Loyola fundou essa ordem justamente para ser uma contra-reforma e para catequizar os povos do mundo inteiro, porque ninguém encarnou a ordem de Cristo como os jesuítas. Porque veja, na Bíblia é dito que antes de Cristo subir aos céus, ele disse aos apóstolos para irem ao mundo inteiro e espalharem o evangelho a todas as criaturas. E foi justamente isso que os jesuítas fizeram. Mas bem, voltando aqui à história, ele então ele foi criado nesse lar e graças a isso, em seus primeiros anos de vida ele estudou em casa, né? Só que após isso ele foi primeiro para uma escola dos dominicanos e após isso sim para um colégio dos jesuítas. E foi justamente nesse colégio que ele se apaixonou completamente pela ordem. Veja, José de Anchieta, ele era um garoto bastante humilde, bondoso, generoso. Ele tinha um grande amor e interesse pela vida religiosa e pela vida intelectual. Ele já, desde muito novo, sabia que a sua vocação estava inteiramente voltada a Deus e aos estudos. E ele encontrou na ordem dos jesuítas a chance dele realizar essa sua vocação. E ele se apaixonou pelo carisma da ordem e realmente quis muito entrar nela. E assim foi, com apenas 17 anos de idade, ele entrou no noviciado da ordem e com apenas 19 anos já foi aceita nela. E foi com essa mesma idade que ele foi encarregado da sua primeira missão, que era uma grande missão, realmente uma missão muito difícil, especialmente para alguém da idade dele, que ele iria viajar até o Brasil. Lembrando que o Brasil ele foi descoberto pelos portugueses em 1500 e nesse ano e tal já tinha lá vários portugueses habitando lá e tal, só que não estava nem de longe uma civilização construída aqui. Quem viria a construir a nossa civilização foram de fato os portugueses e especialmente os jesuítas e mais particularmente ainda São José de Anchieta. Mas calma, nós iremos chegar lá.
Bem, então os jesuítas vieram para cá e eles ficaram 65 dias no mar, no barco de viagem, liderados por um padre. E foram, assim, dias muito difíceis, ainda mais que nessa época José de Anchieta ele tinha uma saúde um pouco escassa, especialmente pela sua dor na coluna, que era, assim, constante em sua vida. Mas mesmo assim ele jamais quis desistir, jamais ele quis parar. E bem, os jesuítas, eles chegaram aqui no Brasil, em Salvador, em julho, e eles ficaram lá por 3 meses. E foi durante esses 3 meses que José de Anchieta teve um contato profundo com os indígenas e com a cultura deles. Acabou aprendendo e rapidamente começou a os ensinar. Porque mesmo ele sendo bastante jovem, ele já era muito culto, muito inteligente e já tinha muita noção acerca de teologia e de filosofia. E ele também era bastante apaixonado pelas artes. E ele próprio, mais pra frente na sua vida, viria a se dedicar muito à literatura e também à poesia. Bem, então ele ficou 3 meses em Salvador, unicamente dedicado à catequização dos indígenas. Só que foi após esses 3 meses que ele acabou indo com outros jesuítas para o sul da Bahia, navegando em meio ao rio, né, em meio à natureza. E foram também dias muito difíceis, até mesmo mais difíceis do que a viagem da Europa até aqui. Por quê? Foi nessa época que eles enfrentaram fortes tempestades e, obviamente, era um barco muito menor do que eram as caravelas, né? Mas ainda assim eles nunca pararam. E eles tinham esse objetivo de ir até o sul da Bahia porque eles queriam agora catequizar os índios carijóis. E eles conseguiram. Eles chegaram lá e também ficaram lá por algum tempo os ensinando e especialmente os catequizando. E uma coisa que eu quero aqui deixar claro, gente, é que os jesuítas nunca foram a favor da escravidão. Nunca. Até porque a Igreja Católica sempre se posicionou contra a escravidão e eles também sempre foram totalmente contra qualquer comportamento agressivo, violento ou repressivo por parte de qualquer português. E os jesuítas, e especialmente o José de Anchieta, sempre quis os ensinar da mesma maneira que Cristo ensinava os seus apóstolos, ou seja, sempre com total atenção e total amor, e ele fez isso com muita maestria, tanto que ele próprio conseguiu converter muitos indígenas e conseguiu sempre os ensinar da maneira correta, porque muitos portugueses achavam que o ensino e que a catequização devia ser de forma forçada, quando os jesuítas sempre souberam que isso era errado. Eles sempre souberam que a fé ela deve ser ensinada com total respeito, total amor e total atenção e carinho. Mas claro, sempre tendo em primeiro lugar o objetivo de salvar as almas e as converter para Cristo. E era isso que São José de Anchieta queria e conseguia fazer muito bem. Então, continuando a história. Ele ficou lá por um tempo catequizando os índios carijóis, só que após isso viria realmente começar talvez a missão mais conhecida e mais importante da sua vida, que foi ir até as ilhas, né, até o local onde hoje fica a cidade de São Vicente, em São Paulo, no ano 1554. E ele foi junto com o jesuíta Manuel de Nóbrega, que foi um amigo para a vida inteira do José de Anchieta, e lá eles zarpando lá, né, e tal, qual que era a primeira coisa que um jesuíta fazia ao chegar em qualquer lugar? Era realizar uma missa. E qual dia eles chegaram lá em São Vicente? Foi no dia 24 de janeiro, que é o dia da conversão do apóstolo São Paulo de Tarso. Graças a isso, então, São José de Anchieta teve a ideia de, então, realizar aquela missa em homenagem ao santo e, especialmente, homenagear o lugar com o nome de São Paulo. Então, sim,
Caso vocês nunca tenham aprendido, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo no geral, só tem esse nome, só existe na real por conta de São José de Anchieta. Sim, São José de Anchieta é o grande fundador de São Paulo. Claro, também junto com o jesuíta Manuel de Nóbrega, mas realmente ele tem esse mérito de ser o grande pai, o grande fundador dessa cidade. E o mais triste é que pouquíssimas pessoas sabem disso. Eu garanto que muitos paulistas não sabem disso. Fundando então essa cidade, ele também fundou lá o Colégio de São Paulo. E, bem, foi assim que ele realmente começou a catequizar os indígenas daquele lugar. E ele fez isso por muito tempo. Eu diria que foi o local que ele ficou mais tempo, foi lá. Mas é preciso lembrar, gente, que a missão, quer dizer, as missões de São José de Anchieta foram muitas ao longo de toda a sua vida. Ele realmente não parava nunca, ele era imparável. Ele estava sempre ocupado, sempre pensando em como conseguir catequizar e ensinar os indígenas. E olha só, a preocupação dele era tão grande, mas tão grande, que ele queria fazer isso da melhor forma possível. E como foi essa forma? Foi ele próprio aprender o idioma dos indígenas. Sim, São José de Anchieta ficou anos estudando a língua tupi e a aprendeu por conta própria, por conta de seu próprio esforço. Isso é algo extremamente nobre e admirável. Então veja só, ele próprio conseguiu aprender a língua dos indígenas para conseguir melhor se comunicar com eles. E isso realmente ajudou muito, e ele não só pensou em si próprio, como ele também quis ajudar seus também colegas e irmãos jesuítas. E ele escreveu uma gramática do tupi para os ensinar. Ele conseguiu fazer então muitos jesuítas se tornarem fluentes em tupi, e assim ele melhor conseguiu catequizar e ensinar todos os indígenas e conseguiu converter e salvar várias almas para nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu falei, ele teve muitas missões em vida. Ele não só fundou a cidade de São Paulo, como ele também fundou a cidade de Anchieta, que tem homenagem a seu nome, que fica no Espírito Santo. Também fundou no Espírito Santo a cidade de Guarapari e também São Mateus. Além disso tudo, ele também foi muito importante para a construção da cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Claro, ele não fundou Niterói, até porque quem fundou a cidade foi um indígena, mas ele foi extremamente importante para a história de Niterói e para a construção dessa cidade. E além disso tudo, também tem um fato bastante interessante na sua vida, que foi uma guerra que teve no Rio de Janeiro, porque os indígenas tamoios, eles se revoltaram contra os portugueses e eles se uniram com os franceses para que houvesse uma invasão no Rio de Janeiro. E especialmente por dessas revoltas constantes, muitos indígenas que tinham aqui no litoral de São Paulo começaram também a se revoltar contra os portugueses, espanhóis e jesuítas. E veja só, São José de Anchieta e também o Manuel de Nóbrega quiseram então impedir essa guerra. Então eles partiram em uma missão de paz e tentaram convencer os indígenas tamoios a pararem com a guerra. Foram assim, muito tempo de muita negociação, mas no final a guerra então foi acalmada. Então finalmente prevaleceu a paz, porém não foi nem um pouco fácil. Durante esse tempo, os dois quase foram mortos. Eles só não foram mortos porque o José de Anchieta, ele era fluente em tupi, então ele conseguiu se comunicar muito bem com eles. Além disso tudo, também teve várias e várias ameaças de morte, inclusive teve muita providência divina, porque várias vezes os dois foram quase mortos, mas eles conseguiram sempre escapar com vida. E aqui eu entro na parte dos milagres da vida de São José de Anchieta, que foram muitos. Ele realizou vários milagres em sua vida. Eu vou citar aqui só alguns. Ele chegou a curar um índio que tinha deficiência motora. Ele também, em um episódio da sua vida, quando ele estava navegando no rio junto com outros jesuítas, o barco acabou virando. E os jesuítas que estavam com ele foram até a terra firme
E quando eles viram, eles não conseguiam encontrar onde estava José de Anchieta e acharam que ele tinha se afogado. Mas quando eles foram entrar na água, eles viram que ele estava em paz e estava conseguindo respirar embaixo d'água sem morrer e sem nenhum problema. Além disso tudo, também ele chegou a curar um menino mudo chamado Estevão, que era mudo de nascença, e chegou também a prever a falta de peixes na cidade da Bahia, né? Digo, na cidade de Salvador, que fica na Bahia. E ele chegou inclusive a avisar onde que ia ter peixes para serem pescados, e ele acertou. Ou seja, Deus avisou a ele isso e ele avisou aos outros, né? E assim, isso aqui são só alguns milagres que ele fez, porque foram muitos durante toda a sua vida, realmente não dá para citar todos. E além disso tudo, ele também escreveu muitas obras. Como eu falei, ele era uma pessoa apaixonada por literatura e por poesia. E ele foi extremamente importante para a história da literatura no nosso país. Mas tudo que é bom um dia acaba, né, gente? Ao menos tudo aqui na cidade dos homens. Porque a cidade de Deus é eterna, né? Mas aqui na cidade dos homens, tudo um dia tem um fim. E ele morreu no ano 1597 e foi beatificado em 1980 e canonizado em 2014, sendo sem dúvida uma das pessoas mais importantes da história do nosso país e um dos jesuítas mais brilhantes e santos de todos os tempos. São José de Anchieta, rogai por nós. Amém.